Fala rapaziada, Matheus do canal Mundo das Criptomoedas aqui novamente, trazendo aquele vídeo sobre as movimentações de curto prazo do Bitcoin. Hoje, segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2025, vindo comentar esse bounce que eu já havia conversado com vocês ontem. Acabei abrindo realmente uma posiçãozinha alavancada no Bitcoin, onde eu achei que seria uma área de reversão, porém eu acabei me antecipando e acabei nessa minha posição que eu abri alavancado no Bitcoin, eu realmente fui estopado. Tomei um stopzinho ali, coisa pouca do lucro que eu já havia feito no shortando algumas altcoins no domingo, e com esse mesmo olhar, com esse mesmo modelo operacional, eu acabei abrindo outra operação de long em outra altcoin que eu vou falar posteriormente da análise do Bitcoin. Então aqui o que a gente consegue enxergar? Ele realmente voltou para aquela região de rastro de liquidez que eu havia comentado com vocês. Ele está próximo dali da região dos 102 mil dólares. Mas antes disso, ele voltou na casa dos 91 mil dólares. Porém, ainda não fez a captura do fundo majoritário, que está lá na casa dos 88 mil dólares. Então, ainda há essa possibilidade. Ele pode vir a capturar essa liquidez dos 102 mil dólares para depois ele ganhar fôlego para dar mais uma pernada de baixa. Porém, o que eu enxergo, como eu já havia comentado também, existe outro rastro de liquidez na casa dos 108 mil dólares. Todo rastro de liquidez serve para grandes operadores, para grandes instituições desfazerem suas posições. Como assim, Matheus? Como nessas regiões tem um acúmulo muito grande de ordens de pessoas que operam alavancados ou colocam suas ordens de stop nessas regiões, eles vêm nessas regiões para justamente vender. Eles induzem o operador de varejo a montar suas posições vendidas, colocando o stop na região acima dos topos nivelados, para depois vir capturar e dar andamento ao movimento de baixa. Mesma coisa nos fundos. Ele chega nessas regiões de fundos justamente para poder montar novas posições. Por exemplo, se ele chega aqui na faixa dos 88 mil dólares, digamos que ele está aqui nos 102, ele vem, captura essa liquidez e ele começa mais uma pernada de baixa, chegando aqui na faixa dos 108 mil dólares. Próximo dessa região, é provável que ele comece a criar movimentos de indução. O que seriam movimentos de indução? Ele não rompe completamente essa região, ele começa a criar uma lateralidade. E logo depois ele captura a liquidez. Porque quando ele começa a lateralizar, as pessoas começam a botar suas ordens de stop aqui. E o que acontece depois? Ele captura as ordens e essa liquidez capturada é o combustível que ele precisa para subir novamente. Então, tem que tomar cuidado com o Bitcoin agora. Ou momento de incerteza, porque logo depois que ele capturou toda essa liquidez dos fundos anteriores, como eu já havia comentado essa possibilidade, ainda existe a possibilidade da influência do padrão diamante interferir nisso, porque o padrão diamante nada mais é do que uma busca de liquidez bilateral. Essa é a característica desse padrão. Então, como eu falei, existe uma grande concentração de ordens nos 108 mil dólares. Então, esse próximo movimento de baixa pode ser justamente para eles criarem novas posições, comprarem mais Bitcoin para retornar lá na casa dos 108 mil dólares, criar uma lateralização na região, capturar a liquidez para daí começar um movimentozinho de baixa. É assim que é a dinâmica do mercado, busca de liquidez, tá? E agora, mudando um pouco de assunto, eu vou conversar com vocês sobre o meu modelo operacional, que foi basicamente igual ao meu raciocínio lógico que eu fiz ali quando eu abri a posição ontem no Bitcoin, com um pequeno diferencial, que foi o que? O tempo gráfico.
Ontem no Bitcoin, aquela tomada de decisão que eu tive ali, eu me baseei no 15 minutos. Então no 15 minutos, um candle de 15 minutos não tem tanta informação quanto um candle de 1 hora. E geralmente esse modelo operacional que eu acabo operando, eu utilizo no gráfico diário e no gráfico de 1 hora. Principalmente no de 1 hora, porque eu não gosto de estender muito tempo uma posição, deixar ela muito à mercê do mercado. Então, o que eu fiz nessa criptomoeda que é a IPO? No caso, eu não comprei ela, eu opero derivativos, eu opero no futuros perpétuo. Então, o que eu fiz? Se vocês reparar, a gente na faixa dos 0,00761 centavos de dólar, ele tem uma concentração de liquidez, tem um rastro de liquidez. São topos nivelados, ou seja, nessa movimentação de baixa, muitos operadores botaram suas ordens aqui em cima. Então, o que eu pressuponho? Que a IPO vai voltar nessa região. Então, justamente por isso que eu determinei ela como alvo. Agora, olhando mais para a região, para a região da minha entrada, o porquê que eu tomei essa decisão de longar esse ativo. Eu vi que a partir do momento do 0.00464 a 0.005, eu vi que ele começou a esboçar uma resistência determinada nesse candle, nesse dojizinho. Então eu delimito essas ranges do doji e existe um padrão muito específico que eu opero, que é o que? O próximo padrão do doji ele tem que fechar dentro desse range. Tanto é que o próximo candle fechou dentro, o outro fechou dentro, e a característica que eu busco é justamente desse martelo, porque o martelo ele veio a liquidar quem já estava criando ordens nessa região. Então é isso que eu preciso. Então ele veio, liquidou, voltou para dentro da range, ficou dentro da range, depois ele veio a descer novamente, não demonstrou força para continuar o movimento de baixa, e a partir daí ele começou a esboçar uma força compradora. Então, quando esse padrão busca liquidez e depois vem acima do range do doji, é isso que eu busco como gatilho. Então foi nessa região que eu busquei abrir minha posição, coloquei meu stop na faixa ali de 0.00428 e o meu alvo está na casa dos 0.00750, mais ou menos ali. Então foi esse operacional, esse raciocínio lógico que eu usei para abrir essa posição. Praticamente o mesmo que eu fiz ali na operação do BTC, com essa leve diferença que foi numa temporalidade diferente, tá? Então, pessoal, hoje é basicamente isso. Gostaria de deixar registrado que no link da descrição e no link da bio tem o material que eu produzi ali para vocês, para quem quer entender mais do mercado. E desejo a vocês um excelente começo de semana. Que Deus abençoe todos nós. Tamo junto.